pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do BlueSoft Podcast. Eu sou André Faria. Eu sou Luiz Faia Júnior. O tema de hoje é os 6 chapéus do pensamento. O que é isso? 6 chapéus do pensamento. Temos também novidades do mundo do desenvolvimento ágil, notícias nacionais e internacionais. Bom, então a técnica dos 6 chapéus do pensamento é uma técnica muito interessante quando você tem um grupo de pessoas e essas pessoas precisam pensar colaborativamente. Ela se aplica muito bem em reuniões de retrospectivas ágeis. A primeira vez que eu ouvi falar da retrospectiva dos 6 chapéus foi num comentário do Manuel Pimentel lá na Infoquê. Fui atrás, buscar mais informações, encontrei vários links, né? E descobri então que é uma técnica de pensamento paralelo, exatamente para quando você tem grupos que precisam pensar colaborativamente. Foi criada por um médico de Malta, o Dr. Edward de Boer, e ele escreveu um livro sobre esse tema em 1985, chamado Os 6 Chapéus do Pensamento. Então, basicamente, cada chapéu é uma forma diferente de se pensar e você tem que fazer com que todas as pessoas do grupo pensem naquele mesmo tópico, naquela mesma categoria ou naquela mesma linha de pensamento ao mesmo tempo. Isso faz com que as ideias em grupo surjam e emerjam de uma forma melhor. Então ajuda as pessoas a pensarem em grupo. Então, basicamente existem esses 6 chapéus, cada chapéu tem uma cor diferente, né? E a ideia é que todo mundo da equipe vista um chapéu da mesma cor, e aí as ideias, as coisas vão fluindo naquele chapéu, naquela ideia. Quando tiver ok, muda-se de chapéu e aí passa a pensar daquela outra maneira. Quando terminar, muda e aí não pode voltar mais nos anteriores. Então, existe o chapéu azul, que geralmente vai ser o primeiro chapéu na reunião retrospectiva, que é o chapéu de apresentação, o chapéu da facilitação. Existem formas diferentes de se fazer, né, essa retrospectiva dos 6 chapéus. Na internet a gente vai colocar aí, tem alguns links de formas diferentes de se fazer. Eu vou explicar como a gente faz aqui na BlueSoft. Nós aplicamos também essa técnica há pouco tempo no Dojo, no último Dojo do ano, que foi na casa do Daniel Cuquier, foi muito bacana. Tem os vídeos aí no blog também, se vocês quiserem assistir. E, então o chapéu azul a gente aproveita para falar do objetivo da reunião. Apresentar a reunião, então, o que a gente veio fazer aqui nessa retrospectiva, que geralmente, né, é algo do tipo, a gente está aqui para descobrir o que a gente pode melhorar. E depois vem o chapéu branco. Então, no chapéu branco é quando efetivamente toda a equipe começa a colaborar mais. E são apresentados os fatos. Então, todo mundo da equipe pode lembrar de fatos e apresentar. Então, veja, nessa etapa, você não pode falar de coisas que você gostou, de coisas que você não gostou, você não vai falar de ideias que você teve para melhorar alguma coisa ou não. Você simplesmente vai apresentar os passos da iteração. Então, você pode dizer, por exemplo, olha, não conseguimos alcançar o objetivo do sprint, resolvemos bugs demais ao longo do sprint, faltou energia elétrica e tivemos que ir para o bar, não pudemos trabalhar o dia inteiro. Qualquer coisa que seja um fato incontestável. Ninguém pode discordar daquilo porque é fato. Não pode falar se é bom ou se é ruim. Não pode falar se é bom ou se é ruim. É um fato. É um fato. E acabou. Depois que todo mundo tiver concordado que acabaram os fatos, passa-se então para o chapéu amarelo, que é o chapéu da visão positiva das coisas, que é muito semelhante com a retrospectiva tradicional, na parte em que você fala do que foi bom naquela interação. Então as pessoas vão falar de coisas otimistas, né, coisas construtivas, coisas boas que aconteceram, coisas que elas até querem que continuem acontecendo nas próximas interações, né? Você pode falar, por exemplo, atualizamos a versão de um framework que foi legal, fomos produtivos nessa interação, assistimos a uma palestra e foi bacana, participamos de um evento, coisas que foram positivas para a equipe. Assim que tiver terminado essa parte de positivas, passa-se então para o próximo chapéu, que é o chapéu preto. É o chapéu chamado de julgamento crítico. Nesse chapéu são apresentadas as coisas negativas, os riscos, problemas em potencial. Então, novamente,
comparando com a retrospectiva tradicional, seria aquela coluna de WCBI, o que pode ser melhorado, what could be improved. As pessoas vão falar do que não gostaram, do que não foi bom, problemas que acontecem, e aí desde problemas mais técnicos, problemas de relacionamento, de comportamento. Na nossa equipe surgiram já coisas como as pessoas estão falando alto demais, isso está atrapalhando a gente, né? Estamos com dificuldade em determinada tecnologia, precisamos ir atrás, buscar mais informações, o que mais que aparece nessas coisas ruins aí. Problema de comunicação mesmo, né? De falta de planejamento, planejamento mal detalhado, às vezes acontece isso também, né? Acontece bastante. Dúvidas de negócio, que às vezes ninguém conseguiu explicar bem. Esse tipo de coisa aparece constantemente. E acho que aí é um ponto interessante, porque efetivamente vão começar a emergir problemas, coisas que a equipe realmente precisa melhorar. Então é um chapéu muito importante a reunião de retrospectiva. Quando a equipe finalizar essa parte de problemas, de riscos, do chapéu preto, passa-se então para o chapéu verde. O chapéu verde são as ideias. Ideias em geral, mas muitas ideias vão surgir exatamente para melhorar as coisas que foram aparecendo no chapéu anterior, no chapéu preto. Então, propostas, né, uma forma de pensamento criativo mesmo, incentivar as pessoas a terem ideias, sugerirem formas de se melhorar, coisas bacanas para ajudar a produtividade da equipe. Depois do chapéu vermelho são sentimentos, emoções, expectativas. Então, geralmente a gente faz uma rodada na equipe e pede para que cada membro da equipe diga o que está sentindo, quais são as expectativas. Então, algumas pessoas falam, estou muito motivado para a semana que vem, estou muito contente com o resultado, estou feliz e tal. Ou às vezes, estou decepcionado com determinada coisa que aconteceu e tal. Então é um chapéu mesmo que você consegue ter uma ideia do feeling da equipe, né, em relação ao projeto, em relação ao trabalho. Pode surgir, por exemplo, estou frustrado com não ter conseguido entregue que estava combinado no sprint. Geralmente acontece coisas desse tipo. Coisas desse tipo também é muito comum. E no final, para fechar, volta-se para o chapéu azul, que é aquele da facilitação, e na verdade, então se faz, geralmente quem assume esse papel azul, esse chapéu azul, né, é o facilitador da reunião, o líder da retrospectiva, né? Esse é um papel interessante de ser rotativo entre os membros da equipe. Todo mundo possa vestir esse chapéu e em alguma reunião de retrospectiva fazer essa parte de facilitação, apresentação e no final, sumário e a conclusão para fechar finalmente a reunião de retrospectiva, né? Não que isso não possa ser feito pela equipe como um todo, creio até que sim também, mas a gente aqui teve mais facilidade de que uma pessoa assuma esse chapéu azul e faça a facilitação da reunião. A gente sempre procura sair da reunião com algumas metas ou alguns objetivos para o próximo sprint, né? A gente levantou ideias, levantou problemas, levantou coisas boas e alguma coisa a gente tem que fazer de concreto para a próxima interação. Não é simplesmente fez a retrospectiva, levantou tudo isso e vai servir para quê, né? Então nessa conclusão geralmente a gente revê o que aconteceu durante a reunião e toma algumas ações, né? Ações que vamos... Sai com uma lista de algumas ações para serem feitas naquela semana, né? Não dá para fazer tudo o que aparece normalmente. Não dá para fazer tudo, vão surgir muitas ideias, né? As equipes são muito criativas e você não vai conseguir abraçar tudo aquilo. Então, assim como a gente faz o planejamento ágil, a gente tem que priorizar, né, quais dessas ideias, quais dessas melhorias efetivamente vão trazer maior resultado para a equipe, ser melhor, o que é mais importante a gente fazer primeiro, e aí então a equipe abraça alguns itens daquele para fazer naquela semana, né, para tomar aquelas ações naquela semana. Quando são itens de comportamento, é um pouco mais fácil. Por exemplo, a equipe precisa falar mais baixo porque está atrapalhando as pessoas a se concentrarem. Esse tipo de coisa é comportamental. Então, é até interessante porque quando se fala disso numa reunião retrospectiva, se você chama a atenção do seu colega, olha, está falando um pouco alto, ele não fica tão chateado, porque ele concordou que aquilo era uma coisa que precisava ser feito por todos da equipe para melhorar. Mas é sempre importante alguém estar meio que supervisionando se as coisas estão realmente acontecendo, né?
a própria equipe tem que fazer isso, né? No caso do Scrum, se tiver alguém que faça o papel de Scrum Master, é interessante ele estar ajudando a equipe nisso, estar atento a essas coisas, porque as ações retrospectivas têm que ser feitas para que as melhorias aconteçam, senão não melhora nada e o objetivo da retrospectiva não é cumprido. Depois nos show notes lá, a gente vai colocar uns links, né? Que a gente se baseou para essas pesquisas. Tem o Manuel Pimentel lá no blog Visão Ágil, ele colocou um mapa mental desenhando mais ou menos como é que é esse negócio dos 6 chapéus. Ficou bem legal, bem fácil de entender. Tem um site que a gente consultou também, que é o Project Shrink. Ele tem alguns slides, né? Ele mostra nos slides as cores dos chapéus e mais ou menos um resumo do que seja cada um. E no blog de User Experience da Local Web, né, experiência do usuário, ele lista alguns tipos de reuniões e qual a ordem dos chapéus para seguir em cada reunião. Essa ordem que a gente comentou é o que a gente usa nas nossas retrospectivas, que é uma tentativa de melhoria contínua. Mas tem diversos outros tipos de reunião que você pode usar chapéus numa ordem diferente, né? E fazendo uma propaganda, né, no Pronto, que é o software que a gente criou para gestão de projetos ágeis, a gente consegue fazer essa retrospectiva dos 6 chapéus também. Já está pronto para isso. A gente vai colocando em cada etapa a lista, né, do que aconteceu em cada chapéu. Então é uma ferramenta legal que dá para utilizar. E nós sugerimos então que você faça uma tentativa com a sua equipe na próxima reunião de retrospectiva e conte para nós o que aconteceu, se foi bom, se não foi, como que foi a tentativa da retrospectiva dos 6 chapéus na equipe de vocês. Novidades da comunidade ágil brasileira. Legal. Agora na segunda parte do podcast a gente vai falar de algumas notícias, né, novidades dessa área de desenvolvimento ágil, e tem alguns blogs que a gente acompanha, né, a gente sempre está falando. Um deles que a gente sempre comenta aqui é o blog do Guilherme Chapiewski, e o último post dele foi uma empresa inteira ágil. Ele estava preocupado com isso, ele estava querendo entender, né, se era possível não só a parte de desenvolvimento de software trabalhar de forma ágil, mas conseguir espalhar isso para todas as áreas, né? RH, marketing, de vendas e tal, e ele vê que isso é um grande empecilho, porque tem dificuldade em espalhar esse conceito de autogestão, de times, né, para as outras áreas. Na parte de desenvolvimento está expandindo mais. E ele fala assim, tem uma hora que parece que tem duas empresas completamente diferentes, né? Tem uma parte de desenvolvimento que está tudo claro, tudo transparente e tá fácil, né? E tem a outra área que é meio burocrática e não aplica esses conceitos, então fica um pouco difícil, né, de trabalhar. Por isso a importância daqueles princípios, né, do Manifesto Ágil, valores, serem princípios e valores abraçados pela empresa inteira. É claro que as técnicas, né, podem não aparecer da mesma maneira, não vai ter uma integração contínua na contabilidade ou no financeiro, mas às vezes trabalhar em pares para fazer as coisas, né, deixar as informações transparentes, visuais para todo mundo da empresa ver, não é uma tarefa fácil, com certeza um desafio muito grande aí, mas que os resultados, né, obtidos com certeza serão tão bons como nas equipes de desenvolvimento, se conseguir espalhar isso por toda a empresa. Ele cita que seria interessante que várias pessoas dessas outras áreas começassem a praticar, tentar utilizar métodos ágeis, e que nos eventos a gente tivesse esse pessoal dessas outras áreas também, e não ficasse só o pessoal do software e sempre as mesmas pessoas estão sempre nos mesmos eventos, né? Então, para as conferências que existirem aqui, ter gente de todo tipo de área das empresas, né? E isso seria realmente muito bom, uma expectativa para esse próximo ano, né? Verdade. Uma coisa que a gente tem tentado fazer é trazer um pouco dessa cultura ágil e tal para a equipe de suporte. A primeira coisa que a gente fez foi colocar um Kanban para eles, mostrar mais ou menos, ficou visual as coisas que eles estão fazendo, o que está acontecendo,
Eles estão fazendo reunião de retrospectiva também toda semana, então a gente está tentando fazer com que eles passem a pensar de uma forma semelhante também. Não é uma tarefa fácil, eles são bem diferentes do pessoal de desenvolvimento, né, e tal, mas eles estão percebendo uma melhoria e aí com certeza, à medida que eles forem vendo os benefícios, eles vão começar a se envolver cada vez mais nessa forma de pensar e agir. O José Papo, ele comentou sobre um Departamento de Defesa dos Estados Unidos indo para o Agile, né? Indo para esses métodos ágeis. Eles estavam percebendo que a forma de contratação que existe atualmente, que estão tentando mudar, que é em cascata, não funciona, não está dando certo, e que a causa raiz é que não estão entregando os benefícios prometidos. Então eles estão trabalhando numa lei para reformar essa forma de contratação e para um modelo iterativo e incremental. Isso é bacana, né? Ter esse exemplo vindo de lá, e seria ótimo se aqui no Brasil o governo brasileiro também adotasse essas ideias. Teve um livro que saiu esses dias também, lá na Infoque, do Henrik Nyberg, não sei a pronúncia, Kanban and Scrum, Making the Most of Both. Então, no começo ele colocou uma palestra chamada Kanban versus Scrum, né, comparativa. Aí teve uma série de críticas, o pessoal falando mal e tal. E agora ele mudou um pouco o foco, né, Making the Most of Both. Então, fazendo o melhor de cada um. Então, trabalhando junto, não uma coisa versus a outra. Uma coisa não impede que exista a outra. Na verdade, o Kanban é usado no Scrum para complementar, né? Na verdade, acho que as duas coisas funcionam muito bem. E é interessante porque o próximo item, que é do Akita, fala justamente para tomar cuidado com isso. Verdade. Então é legal esse livro. Esse livro tem uma versão gratuita em PDF e tem uma versão que é paga. E tem alguns diagramas, algumas coisas que ele mostra trabalhando com Kanban, trabalhando com Scrum, tentando juntar as duas coisas, os conceitos, misturar, é bem legal. E esse do Akita é um post que ele colocou esses dias também, né, no blog dele, cuidado com o Kanban But, que você achar que está fazendo Kanban, mas você não sabe nem o que está fazendo, né? Então essa ideia do Kanban But, na verdade, surgiu no início com aquele Scrum But, né? E But, na verdade, com um T só no início, porque se dizer assim, eu faço Scrum, mas na minha equipe a gente não faz retrospectiva. Eu faço Scrum, mas na minha equipe a gente não usa o quadro, a gente não tem nada visual. Eu faço Scrum, mas na minha equipe a gente não tem Scrum Master. Eu faço Scrum, mas na minha equipe tem um gerente de projetos que fala o que cada um tem que fazer. Então, esse era o Scrum But, né? E com 2 T seria um Scrum meia boca, mais ou menos, né? Que a tradução literal seria isso. Scrum bunda, né? Meio estranho. Mas, e o Akita coloca das duas formas lá, com T, 2 T's e tal, mas é mais ou menos essa ideia aí do Kanban But aplicado para o Kanban. Ele fala que, no mesmo caso do Scrum But, no Kanban But você não entende o que está fazendo, você não sabe a fundo o que é aquilo, você não estudou, você não foi atrás, está simplesmente fazendo pelas práticas que você aprendeu em algum lugar. Então ele cita algumas referências, né, da Toyota, principalmente, do TPS, o Toyota Production System, que o Kanban é uma das ferramentas do TPS. Que é aplicado em todo um contexto, né? Então um contexto muito maior, né? Então, por exemplo, o Kanban seria 10% do que é o TPS. Então o TPS é algo muito maior, é algo que precisa ser profundamente entendido. Então ele cita 2 livros que são o The Toyota Way e o Lean Software Development, são livros para se estudar, né? Métodos ágeis, Kanban, Lean, TPS mesmo, e tentar entender mais a fundo, buscar referências, né? E nesse livro do sistema Toyota de produção, eles citam que não é necessário você saber só o know-how, ter o know-how, saber como fazer. Você precisa saber o know-why, que é o porquê que você está fazendo aquilo, né? Então a Akita está sempre forçando, né? Tentando uma tocada no pessoal, hein? Vamos estudar, vamos tentar ir mais a fundo para poder entender melhor o que a gente está fazendo, né? Não simplesmente sair fazendo qualquer coisa. E
Achei legal também um post que eu li essa semana no blog do MikeCon, ele falando sobre o backlog, sobre o sprint backlog, seria a lista da iteração. Você poder misturar algumas tarefas, né, e para você conseguir entregar um determinado número de tarefas. Você misturar tarefas mais complexas com tarefas mais simples. Por que isso? Se você tiver uma lista priorizada e você pegar todas as mais complexas que tem no início, o pessoal vai ficar aquele tempo todo da iteração, às vezes não consegue nem acabar, nem entregar naquela iteração, e os testers também não têm o que testar porque aquela tarefa era muito complexa para desenvolver. Então ele fala, procura misturar algumas tarefas de um nível mais complexo com algumas mais simples. Então às vezes um desenvolvedor lá tá travado numa tarefa um pouco mais complexa, e um outro pode ir pegando alguma coisa mais simples e resolve, entrega alguma coisa para o cliente de valor, os testers vai fluindo, né, o processo, os testers já vão entregando também. Então procurar misturar a complexidade com o valor, a prioridade das tarefas com a complexidade de se desenvolver, né? Então, misturar um pouco do que é difícil, o que é simples, para a gente sempre estar entregando alguma coisa e não ficar semanas ou sprints, né, sem entregar nada. Bacana esse conceito, a gente procura aplicar isso já, né? A gente sabe, por exemplo, que no último dia da iteração, se tiver uma tarefa complexa lá, o cara vai pegar aquela e não vai conseguir chegar nem na metade. Ele pega umas mais simples, ele sabe que ele tem pouco tempo ali para terminar, e vai fluindo, né? Verdade. E anunciando aí o evento Agile Brasil 2010, que vai acontecer lá em Porto Alegre, nos dias 22 até 22, 23, 24 e 25 de junho de 20210. Então tem um concurso para a criação de um logo, né? Isso, o logo do evento. E tem um prêmio, né? Você manda o logo lá e tem um prêmio de 5 inscrições gratuitas para quem for vencedor. E vai ter mais uma surpresa lá no dia que eles não comentam. No próprio evento, no dia do evento, vai ter uma surpresa que eles vão entregar. Se você é um designer ou conhece algum bom designer, recomende para que ele tente desenvolver um logo bacana aí para o evento Agile Brasil 2010. E como uma última dica, seria um podcast que a gente tem acompanhado, né? Que é o da 37 Signals, está no 4º episódio agora. Esse último episódio foi uma palestra que o Jason Fried deu numa conferência chamada Omaha, se não me engano. Só para quem não conhece, a 37 Signals é a empresa que tem o projeto Basecamp, né? Que é um produto onde surgiu o Ruby on Rails. E o DHH trabalha lá, e o Jason, que é o dono, né? CEO da empresa, participa sempre dos podcasts, tem muitas dicas interessantes lá. Nesse último episódio legal, nessa palestra que ele deu, ele fala sobre, por exemplo, interrupções durante o trabalho, né? Ele fala que se você tem uma interrupção durante o dia, alguém veio te perguntar alguma coisa, dividiu o seu dia em 2 partes já. Aí depois de meia hora veio outra pessoa, pronto, já dividiu em mais partes. Então o seu dia é uma série de interrupções e não é um fluxo de trabalho contínuo. Então lá eles têm muito trabalho em casa, o cara trabalha fora da empresa, não tem muito horário assim, para ir para a empresa, não tem nem a obrigação de ir na empresa, o cara pode trabalhar de casa. Eles têm períodos em que eles conseguem produzir muito porque não tem essas interrupções. Tem o pessoal trabalhando focado. Então ele dá uma ideia, né, se você não consegue fazer isso na sua empresa, tenta fazer um dia ou metade de um dia que ninguém pode falar com ninguém. É uma ideia meio doida, mas ninguém pode falar com ninguém. E ali vai ser uma produção alta, né? Uma sugestão dele. E tem várias outras dicas no podcast deles também, né? De contratação de projetos, de como cobrar pelos projetos. É um assunto bacana, um assunto interessante. E é interessante essa coisa da interrupção, até mesmo para quando você precisa, sei lá, ir ao banheiro, quando você vai tomar um café, quando você volta para fazer aquilo que você estava fazendo, é um pouco difícil de você voltar aquele fluxo. Isso leva algum tempo, sei lá, uns 5 minutinhos. Olha, eu estava fazendo esse teste aqui, eu estava trabalhando nisso, lembrar das informações. Quando alguém te interrompe,
É a mesma coisa, às vezes te interrompe para fazer uma pergunta de uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que você estava pensando. Então, realmente, tem uma queda de produtividade, mas é um trade-off, né? Porque a comunicação também é um dos valores ágeis e é uma coisa que eu creio que também melhora muito na produtividade e no amadurecimento de todos. Então, é uma coisa que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para se fazer, né? Eu acho que, na verdade, a gente precisa ter cuidado ao interromper as pessoas, interromper somente quando realmente for preciso, quando realmente for ajudar, né? Mas a comunicação não deixa de ser uma coisa essencial para uma equipe ágil também.